Segundo o repórter André Hernan, o técnico Fernando Diniz está muito insatisfeito com o ataque do time. O técnico já teria pedido à diretoria um camisa 9 para reforçar o comando de ataque do time. Veja o vídeo. Tem uma informação que pintou agora há pouco também sobre do Corinthians. Tá bom, já tem uma posição, então, uma que o Fernando Diniz trata como prioridade, Bruno? Para a tristeza da fiel Portugal, Corinthians com o pior ataque do Brasileirão, zona de rebaixamento, um ótimo começo na Libertadores, né? O Diniz chegou, arrumou a casa na Libertadores, no Brasileirão um pouco mais complicado, mas enfim, ainda são 4 jogos, começo de trabalho, mas há uma posição em que o Diniz tem urgência para resolver ou para contratar um jogador a mais, no caso, para o meio do ano. Lembrando que tem aquela questão envolvendo o Cebolinha, o Everton Cebolinha, o Diniz também vê com bons olhos a contratação de um atacante de beirada, se for o Cebolinha melhor ainda, no meio do ano é quase impossível, muito difícil por conta dos obstáculos que o Flamengo coloca, mas o Corinthians pode assinar o tal pré-contrato e ter o jogador à disposição a partir de janeiro de 27, mas a informação nova aqui, eu não vou dizer que é tão nova porque o Corinthians tentou a contratação do Arthur Cabral durante muito tempo, ainda antes com o Dorival Júnior. Mas essa lacuna continua, essa dor de cabeça continua, o Diniz percebeu isso rapidamente e quer a contratação e vai pedir a contratação, se já não pediu, porque é de conhecimento do departamento de futebol e da comissão técnica, um camisa 9. Mais um atacante, alguém para ser a sombra do Yuri Alberto, talvez jogar com o próprio Yuri Alberto, por que não? E o extra aqui, essa é a parte mais nova da informação, é que a prioridade, no caso de contratar um camisa 9, passa por um jogador que esteja jogando no futebol brasileiro, até pela facilidade, entre aspas, de negociação, porque o Corinthians, com alguns problemas financeiros, evidentemente, prefere um empréstimo ou uma negociação facilitada do que olhar para o estrangeiro, olhar para a Europa e ter que negociar em euro, ter que negociar em dólar e ter mais dificuldade na hora de contratar. Então, o Corinthians, se já não definiu um nome, porque eu não tive acesso ao nome ou aos nomes, mas defini aqui, ou tive a definição sobre o perfil, as características e o mercado, que no caso é o brasileiro, alguém que jogue no Brasil, que não seja, evidentemente, o titular indiscutível no seu clube do Brasil, e claro que não tenha cumprido, ou que até o meio do ano, no caso logo que abra ou reabra a janela de transferências, não tenha cumprido os tais 10 jogos do Brasileirão. Quando acontecer, acho que vai ser fácil até para descobrir quais são os alvos. Abriu a janela, reabriu a janela, quais são os 9 teoricamente de peso que não completaram 12 jogos, e aí sim ali a gente já consegue reduzir essa lista de potenciais interessados do Corinthians. Então a grande informação é essa, que o mercado brasileiro, o brasileiro no caso, é a prioridade do Corinthians na hora de buscar o camisa 9 assim que reabrir o mercado de transferências. Não tem o nome ainda, estamos tentando descobrir nomes, ou o nome que o Diniz está buscando no mercado interno para reforçar o ataque, que, como eu disse, é a prioridade. Beirada, mas especialmente o eixo centralizado do ataque do Corinthians. Até porque, o Bruno Vicari... Você tem nome, Felipe? Não, eu vou dar uma garimpada aqui, hein? Eu pensei em um aqui que eu vou só checar quantos jogos ele tem. Fala. Só complementando a informação do Bruno Andrade... Eu pensei em um, mas é só pensamento, eu prefiro não falar para não criar falsas esperanças. Eu imagino, eu sei quem é. Mas assim, só complementando a info do Bruno, o Corinthians identificou que o Pedro Raul e o Guinegão não estão conseguindo corresponder como reservas do Yuri Alberto. Isso já foi uma questão que o Dorival Júnior, ainda quando estava no comando do Timão, ele sempre alegava, precisa de um camisa 9 reserva. E até o Hernando trouxe a informação que o Kiki, ele era um desejo muito grande e o pedido do Dorival não foi atendido. Então, negociou com o Arthur Cabral, que era um atacante que estava embaixo no Botafogo, agora está vivendo um grande momento novamente, mas o Pedro Raul e o Guinegão não estão correspondendo como bons reservas, né? Substitutos para o Yuri Alberto. Então o Corinthians está no mercado aí e vai tentar contratar em junho. Fala o seu nome. Eu fiquei curioso, quem que você pensou aí na sua caixinha? Mas só deixando claro que não é informação nenhuma, tá, pessoal? Tá. Só fiquei pensando em alguém Palpite. assim... Não, nem palpite. Um nome que eu pensei que é um centroavante, que é bom, que não tá vivendo uma boa fase, por isso não tem jogado em seu clube e não tem esses 12 jogos. Mastriani. Não sei, cara, mas o Mastriani é um nível ainda... opinião, tá? Não é informação, mas... Vai usar a carta? Não chega a ser uma opinião longa aqui, mas acho que é um atacante que não chega pra substituir o Roberto, ser um bom substituto, assim, pelo nível que ele vem apresentando. Mas esse nível não vai ter. Vai ter, que não jogou no Brasileiro, Bruno?
Eu tenho um nome, mas é um nome baseado mais no palpite do que na informação, apesar de ter informação ligeira por trás. Então eu prefiro não falar para não alertar a concorrência. Eu prefiro me debruçar mais em relação a esse nome, para quem sabe descobrir. Não vou dizer. Por que não tenta o Verratti? Ele fez dois aqui tão enrolados hoje. Hein? Não, eu tenho um negócio do caralho aqui pra mostrar, uma apuração aqui, mas não vou mostrar. A torcida do Cruzeiro tá querendo mandar o Chico da Costa. Chico da Costa é bom jogador. Não, assim, não. Vamos lá. Uns 3 ou 4 mandaram aqui, Chico da Costa. Vocês querem falar sobre essa questão do substituto? É só pensar, gente, Qual era o centroavante que o Corinthians negociou e não deu certo na janela? Arthur Cabral. Arthur Cabral. Então pega o nível do jogador e é mais ou menos esse. Um jogador que pode estar em baixa no clube, também tem um protagonismo e tá aí. Então, aí a gente precisa pensar, precisa filtrar, né, jogador com esse perfil e que não tem jogado. O Chico da Costa é esse perfil? Não é. O Chico da Costa acabou de chegar no Cruzeiro. Foi quantos jogos por 6 fez milhões. o Pedro no Flamengo? Só uma dúvida? Não, não. Calma aí. Brincadeira, calma, brincadeira, calma. Sério. Calma. Quantos jogos fez o Haaland no City? O Vitor Roque, quantos jogos? O contrato do Cristiano Ronaldo tá acabando. Ó, o Caleri fez 11. O Não. Caleri fez 11 no Brasileirão, mais fala do um... Caleri a aqui. renovação. Já renovou o contrato, Caleri? Não. Aí, ó, olha aí. Já Olha aí. Ô, gente, Será que é um indício? vamos falar Se o sério Caleri agora, joga- vamos se o falar Caleri sério, jogar no vamos falar a Corinthians- fonte é sério. Não, vou falar um negócio aqui, pilha. Se o Caleri jogar no Corinthians, eu encerro minha carreira de jornalista. Nossa. É pilha ou plirra que você falou? Não, tô falando pilha. Ah, pilha, tá. Você encerra a carreira? Se o Caleri for contratado agora pelo Corinthians, com 11 jogos, eu encerro minha carreira de jornalista. agora. É lógico, agora. Mas se for no futuro? Não, no futuro, não vai Ele também, falou né? agora, ele falou agora. No futuro, ele já deixou bem claro que... Que o quê? Que não joga em outro clube. Cara, mas que declaração. Não, se ele for contratado agora, eu encerro minha carreira de jornalista. Tem um nome que falaram aqui no chat que até faz sentido, mas tem contrato com o Cerro Porteño, né, que é o Verratti. É, um então, jogador muita que o gente Diniz... falou Mas o Verratti com o Diniz não morreu de fome lá no Verdade. Vasco, cara. Mas se ele quer um... Eu tô pensando num cenário assim, se ele quer um centroavante Cano. com camisa... Eu duvido. Perguntaram Cano. Tá sofrendo de contusão, né? Cano e Diniz cara, aí- é arroz e feijão. Aí velho. é legal, hein? É arroz com feijão. Será que é? Será que achamos? Vamos mudar de assunto? Olha aí, Bruno. Esfregou a mão, ó. Ó o Bruno tá esfregando as mãos, ó. Quando ele dá, É o gênio da dá essa risadinha, só falta ele coçar o bigode. Dá uma risadinha e coçar o bigode. Não, falta o bigode agora. Falta o Aí, ó, bigode, olha lá, ó. olha lá. Então, beleza, ó. Tá vendo? como Sorrisinho tá Bruno tudo? Andrade. Deixa eu falar uma outra informação de Corinthians aqui. Vamos aí o Bruno Andrade completo e depois a gente fala Boa. do Grêmio. Pediram Carlos Vinícius, excelente, né? Mas também não acho que o Corinthians vai tirar o Carlos Vinícius Ah, do ele tá Grêmio. renovando com o Grêmio. É. Lembra quando o Carlos Vinícius foi oferecido pro Corinthians e o Corinthians não quis contratar? Isso é até um bastidor aqui, Essa né? grana. Não foi, Hernan? Acho que eu, você e o Bruno Andrade, a gente trouxe... Foi ano passado isso, que quando o Carlos Vinícius estava para ficar livre no mercado por conta do Fulham, ele foi oferecido pro Corinthians. E chegou a negociar com o Corinthians, só que o Timão viu uma necessidade que, ia gastar muito com ele, não era uma prioridade no momento, e aí falou assim, não vamos contratar o Carlos Vinícius, que chegou a ser sondado pelo São E Paulo, ele né, queria Hernan? muito. Sondado não, chegou a ter uma conversa. E aí o O Corinthians... Lucas Moura, inclusive, ajudou nessas conversas. Isso é bom, não sabia disso. Ah, por causa da... Proximidade, é. Mas Lá o do São Paulo futebol não quis inglês. pagar o salário, achou que o salário era muito alto. Poderia ter pintado no Corinthians, o Corinthians não quis, São Paulo também não quis, e hoje está destruindo o Grêmio, né? Boa, bom. E vai renovar o contrato, em breve deve Faz assinar. muito gol ele. Boa. Bruno, Ah. você vai completar? Sobre outro assunto, nada a ver com o Corinthians. Tá, então fala essa daí, depois a gente entra na história do São Paulo. Não, Fala. é do Corinthians que eu tenho informação ainda. do Corinthians. Tem mais uma, é do Kaká, né? Porque o Kaká, ele jogou no sábado contra o Vitória, contra o Corinthians, né? Ele tem Jogou? Jogou. Pagaram o Milão? Então, essa é a questão. O Vitória, ele queria antecipar a compra do Kaká. Por quê? Ele está emprestado até o final do ano. O empréstimo ali com a opção de compra de 2,5 milhões de euros, mais ou menos 14 milhões de reais. E tudo indica que o Vitória vai comprar o Kaká, tá? Então o Corinthians deve ao final do ano vender o Kaká. Mas tem uma obrigação de compra prevista em contrato que, se o Vitória permanecer na Série A e o Kaká atuar em pelo menos 60% dos jogos do Leão da Barra na Série A, o Vitória é obrigado a comprar o Kaká. O Vitória queria antecipar a compra do Kaká, tirar essa cláusula dos 60% dos jogos. O Vitória tentou mudar o contrato. Foi uma negociação que rolou de sexta para sábado antes do jogo. O Vitória tentou mudar o contrato, que era
tirar essa obrigatoriedade de 60% dos jogos e essa multa de R$1 milhão, esse PIX, pelo Kaká ter atuado contra o Corinthians por empréstimo, o Vitória queria retirar esse valor e já antecipar a compra do Kaká. O Corinthians não. O Corinthians falou assim, não, eu não vou aceitar isso e eu quero esse PIX, né? Que pode ser pago até o final do contrato. Então não precisa aquela questão que o Hernan já trouxe aqui, depois de utilizar o jogador por empréstimo, teria que pagar 48 horas pós-utilização? Não precisa. Pode ser quitado até o fim do contrato. Então o Vitória deve comprar o Kaká, mas tentou mudar o contrato ali antes do jogo para antecipar a compra do zagueiro. O Corinthians não quis, falou, não, vou manter o acordo inicial e fim de história. Mas foi uma tentativa do Vitória aí que gerou um ruído nos bastidores entre a diretoria do Timão e do Vitória.